todos, espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Lúcio e sou acadêmico aí do curso de Zootecnia, Universidade Federal do Pará. Estou fazendo um trabalho de apresentação de seminário juntamente com meus colegas Gleice, Laiane, Ana Paula, Eric, Ana, Railan, Jarlene, Caroline e Marilene, né? E nosso tema é o tecido nervoso. Durante essa apresentação, vamos estar aí compreendendo melhor sobre o que é o sistema nervoso, onde está cada parte dele, né? O que tem ali, o que compõe e como ele reage, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Na introdução, é importante a gente sempre fazer uma pergunta, né, sobre o tema. O que é o tecido nervoso? Essa é uma pergunta assim, bem interessante para podermos começar a compreender, né? O tecido nervoso, ele é um dos 4 tecidos que tem presente no ser vivo, né? Então, são eles: tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e o nosso tecido nervoso, né? São 4. E o tecido nervoso, ele é o responsável por controlar todas as atividades do corpo, né? É aquele ato de pensar, de falar, mover um braço, um dedo, né? Sentir dor. Então, é de responsabilidade do sistema do tecido nervoso, tá? Algumas atribuições do tecido nervoso. Ele é responsável, como eu já falei anteriormente, né, por controlar e coordenar as atividades do corpo, né? Então, tudo está acontecendo aí dentro ou fora do corpo é de responsabilidade dele. Por exemplo, igual vocês estão vendo aí na imagem, um certo animalzinho correndo, né? Ele também é muito importante para responder aos estímulos internos e externos do corpo, como, por exemplo, aí os internos. A fome, a sede, alguma dor, alguma alteração hormonal, né? Alteração que o corpo tem. São exemplos aí de atividades que vão ter estímulos, né? Até mesmo estímulos externos aí, né? Como falar, pensar, né? Você tá andando, por exemplo, na rua, dá uma tropeçada aí, sente aquela dor na ponta da unha, né? Então, isso daí são as atividades dele. Outra função importante, né, e atribuição dele é transmitir impulsos nervosos entre as células, né? Então, ele vai funcionar como um mensageiro, né? Tipo o WhatsApp aí que você usa todo dia. É meio parecido, né? Uma célula está com algum problema, está com alguma deficiência, está faltando alguma coisa, ela vai enviar uma mensagem para o corpo, né, para outras células, que vai vir para resolver o problema dessa célula, né? Então, ela vai estar se comunicando com as demais através dos impulsos nervosos dessas células, né? E que é muito importante. Agora eu vou passar a palavra para os meus colegas, que eles estarão desenvolvendo mais aí esse tema. A composição celular. Vou começar falando sobre a composição do tecido nervoso. A célula mais importante desse tecido é o neurônio. Ele é responsável pela receptação e transmissão dos impulsos nervosos, ou seja, é a célula que permite a comunicação dentro do sistema nervoso. Graças aos neurônios, conseguimos perceber estímulos e reagir a eles, e até mesmo pensar. Tipos de neurônios. Os neurônios podem ter diferentes formatos, e essa variação está ligada à função de cada um. Existem 3 tipos principais de neurônios: os pseudonucleares, normalmente envolvidos na condução de estímulos sensoriais como dor e temperatura, e os bipolares, encontrados em locais específicos como na retina dos olhos. E os multipolares são os mais comuns e participam de funções motoras e integrativas. Cada tipo possui uma estrutura adaptada
limitada à sua função no sistema nervoso. Olá, eu me chamo Gleice e vou estar falando sobre a estrutura dos neurônios, ou também podemos chamar de célula nervosa. Eles podem ter formato e tamanho diferentes, mas podem possuir as mesmas estruturas. Na imagem podemos ver um neurônio motor. O que seria o neurônio motor? Ele tem a função de levar impulsos nervosos do sistema nervoso central, que seria o cérebro e a medula espinhal, para os órgãos efetores, como músculos e glândulas, controlando suas atividades. Eles são responsáveis por iniciar e controlar os movimentos musculares, desde os mais simples, como piscar os olhos, até os mais complexos, como caminhar e falar. O neurônio motor, ele tem o núcleo celular, ele possui o corpo celular, que é a maior parte das organelas. Ele possui os dendritos, são projeções do citoplasma. Ele capta o impulso nervoso e transmite ao corpo celular. Ele é composto também por o axônio. Ele encaminha o impulso nervoso do corpo celular para longe dele, em direção a outro neurônio ou tecido. Os neurônios também possuem terminais axônicos, que seria o final do axônio. No finalzinho dos terminais axônicos, possui o botão terminal ou bulbo sináptico. É a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro, ou de um neurônio para um músculo ou para uma glândula. Os axônicos são envoltos por uma membrana lipídica, formada por um tipo de célula da glia, que nós chamamos de bainha de mielina. A bainha de mielina tem a função de aumentar a velocidade de condução do impulso nervoso. Também possui os nódulos de Ranvier. O impulso nervoso, ele acontece de forma saltatória entre os nódulos de Ranvier e a bainha de mielina, que acontece a despolarização só nos nódulos de Ranvier, no caso dos impulsos nervosos. O tecido nervoso é composto basicamente por dois tipos celulares, os neurônios e as células da glia, que também são chamadas de neuroglia. Hoje eu vou falar um pouco sobre as células da glia. Elas não conduzem impulsos nervosos como os neurônios, mas são essenciais para o funcionamento do sistema nervoso. Essas células têm funções fundamentais, oferecem suporte físico e metabólico aos neurônios, ajudam na proteção do tecido nervoso, participam na nutrição das células e até auxiliam na regeneração e na defesa imunológica do sistema nervoso. Ou seja, embora por muito tempo tenham sido consideradas apenas coadjuvantes, hoje sabemos que sem as células da glia, os neurônios não conseguiriam desempenhar suas funções de forma eficiente. Aqui nós temos as células da glia, que são essenciais para o funcionamento do sistema nervoso. Eu vou falar um pouco sobre as estruturas, que são elas os atrocistos. Eles dão suporte e nutrição aos neurônios e além das barreiras hematocefálicas. Os oligodendrocistos, eles produzem a bainha de mielina no sistema nervoso central, ajudam na condução dos impulsos nervosos. As microglias, elas atuam como células de defesa,
fagocitando resíduos e micro-organismos. Temos também as células epidermárias, que revestem os ventrículos cerebrais e produzem os líquidos. As células de Schwann, que fazem a mielinização do sistema nervoso periférico. E, por fim, temos as células satélites, que são envolvidas aos neurônios nos gânglios e ajudam na regularização do ambiente químico. E também ao lado aqui nós temos a ilustração, que dá para visualizar onde as células atuam em relação aos neurônios. Eu vou falar um pouco sobre o sistema nervoso central, né, que é a parte do sistema nervoso que inclui o cérebro e a medula espinhal, sendo responsável por processar e coordenar as funções do corpo. Sua história evolutiva, ela remonta aos organismos marinhos simples que se desenvolveu ao longo do tempo em estruturas complexas como o cérebro e a medula espinhal dos vertebrados. O sistema nervoso central originou-se a partir do neoectodermo, que se diferencia em placa neural, dobras neurais e, eventualmente, no tubo neural durante a embriogênese. Redes neurais primitivas. Em animais marinhos vertebrados, como as hidras, o sistema nervoso era difuso, com células nervosas espalhadas. Sistema nervoso mais avançados. Em animais como a estrela do mar, os neurônios começaram a se agrupar em nervos com agrupamento de axônios. Formação do sistema nervoso central. Em animais como as planárias, observa-se que o agrupamento de elementos nervosos na região anterior, formando cérebro rudimentar e cordões nervosos longitudinais. Desenvolvimento dos vertebrados. Nos vertebrados, o sistema nervoso central e a medula espinhal são distintos no sistema nervoso periférico, SNP. Portanto, o sistema nervoso central ele é uma estrutura complexa, fundamental para a vida, composta pelo encéfalo, medula espinhal e o tecido nervoso, que permite a comunicação e controle de corpo através da condução de impulsos nervosos. Vou falar sobre a organização do sistema nervoso com foco no sistema nervoso periférico, ou simplesmente SNP. O sistema nervoso ele é responsável por controlar as funções do organismo e garantir que o corpo responda corretamente aos estímulos do ambiente. O que é o sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico é a parte do sistema nervoso que fica fora do cérebro e da medula espinhal, ou seja, fora do sistema nervoso central, o SNC. Ele tem a função principal de fazer a comunicação entre o SNC e o resto do corpo, como os músculos, órgãos e pele. Aqui temos alguns componentes do SNP, que são os nervos cranianos e espinhais, que são os principais canais de comunicação. Os nervos cranianos saem do cérebro e controlam funções da cabeça e pescoço. Os nervos espinhais, eles saem da medula espinhal e levam informações para o resto do corpo. Também temos os gânglios nervosos, que são pequenos aglomerados de neurônios localizados fora do SNC. Eles funcionam como centros de controle localizados ao longo dos nervos. Temos também aqui uma função geral. Como eu já falei, o SNP ele conecta ao sistema nervoso central, SNC, com o resto do corpo. Ele leva a mensagem do cérebro e da medula para os músculos, órgãos e pele e traz informações do corpo para o cérebro. Bom, eu me chamo Marlene e eu vou falar sobre o impulso nervoso. Primeiramente, o que é o impulso nervoso? O impulso nervoso ele é um sinal como uma mensagem elétrica que viaja ao longo do neurônio e no qual ele permite que o corpo reaja rapidamente a estímulos do ambiente. Como, por exemplo, quando tocamos algo quente, esse sinal elétrico ele vai do nosso dedo até o cérebro e depois ele volta para o músculo, fazendo com que a gente possa puxar rapidamente a nossa mão ao sentir o sinal elétrico.
E temos a etapa do impulso nervoso, que primeiramente temos um estímulo, que primeiro começa com o estímulo, né? Que ele pode ser térmico, mecânico, através de toque ou pressão, pode ser químico, através de substância, ou pode ser elétrico, através de choques. E temos como, por exemplo, luz nos olhos e calor na pele. Por exemplo, temos a luz entrando pelos olhos, e outro exemplo é o calor na pele quando tocamos algo quente. E esse estímulo, ele ativa o neurônio. A outra etapa do impulso nervoso é a despolarização, onde essa etapa é a etapa elétrica do processo. Normalmente temos no interior do neurônio uma carga negativa. Quando o neurônio ele é ativado, ele muda essa carga para positiva. E essa etapa é chamada de despolarização. Essa mudança na despolarização, ela cria um potencial de ação que é como um clique elétrico, que dispara um impulso. Ou seja, esse sinal ele percorre por todo o neurônio como uma onda de eletricidade. A outra etapa do impulso nervoso é a condução. Depois que o impulso ele é gerado, ele precisa viajar pelo neurônio, e isso acontece em uma estrutura chamada axônio. Esse axônio ele é como um fio que leva o sinal até o final do neurônio. Se esse axônio tiver bainha de medlenina, que é um tipo de revestimento na etapa do impulso nervoso, esse impulso ele viaja muito mais rápido, porque ele salta de um ponto para o outro, nos chamados nódulos de Ranvier. E esse tipo de condução, ele é uma condução saltatória. É como se o sinal estivesse passando por um fio mais rápido. E a outra etapa do impulso nervoso é a sinapse. A sinapse é quando o impulso chega ao final do neurônio e ele não consegue pular diretamente para o próximo. Então, nele existe um pequeno espaço chamado fenda sináptica. Nessa etapa, o neurônio ele libera neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São substâncias químicas. E essas substâncias químicas, elas atravessam a fenda sináptica e estimulam o neurônio. E estimulam os músculos, fazendo com que eles possam se mover. E também fazem glândulas liberar algumas substâncias. Falaremos a importância do estudo para a zootecnista. Bem, por que estudar o tecido nervoso na zootecnia? Aqui vão alguns pontos. Ele permite compreender o comportamento animal com base científica, ajuda na formulação de práticas de manejo mais seguras e eficientes, contribui para melhorar o desempenho zootécnico e qualidade de vida dos animais, apoia o desenvolvimento de estratégias, manejo humanitário e sustentável, estimula as pesquisas em áreas como etologia, bem-estar, nutrição e sanidade animal. Concluímos também a importância do tecido nervoso na zootecnia. O tecido nervoso é um dos mais especializados no organismo animal. Sua complexidade reflete diretamente no comportamento e na resposta dos animais a estímulos no ambiente. Como, por exemplo, a histologia do tecido nervoso é fundamental para entender respostas ao estresse e ao manejo, diagnosticar doenças neurológicas em animais de produção. Essas doenças são condições que afetam o sistema nervoso dos animais, incluindo cérebro, medula espinhal e nervos periféricos. Elas podem ser causadas por diversos fatores, como infecções, intoxicações, traumas, doenças metabólicas, genéticas e degenerativas. Outro ponto é avaliar lesões por manejo inadequado ou transporte.
contribui para a promoção do bem-estar animal e eficiência produtiva.